Governo humano. Hoje, a pastora Fátima vai estar iniciando a respeito dessa dispensação. Há poucos dias atrás, falamos sobre inocência e consciência. Hoje nós estaremos falando sobre governo humano, patriarcal e, ou promessas e lei, né? Dispensacionalismo clássico é o tipo do estudo que nós estamos fazendo. Dispensacionalismo clássico, né? Portanto, então, a dispensação é inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e milênio. Para cada final de dispensação tem um propósito e hoje, nos dias de hoje, nós estamos em uma dessas dispensações. Portanto, nesta noite, a pastora vai estar iniciando falando sobre o governo humano, né? Boa noite, pastor. Nessa noite nós vamos falar sobre o governo humano. Boa tarde, bom dia, depende da hora que você vai ouvir esse vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito do governo humano. Na outra aula que nós passamos, que falamos sobre a consciência, nós fechou o tempo da consciência quando Noé, ele entra na arca, né? Que acontece o dilúvio. E aí depois, agora eles vão sair da arca, né? Então, pastor, Noé e sua família, né? Quantos entraram na arca? 8 pessoas, né? Eles entraram na arca, a arca era destinada para todo o povo entrar, mas só que, como sempre, o povo endureceu o seu coração, e daí só entrou na arca Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, e suas noras, né? 8 pessoas na arca. E o dilúvio durou aproximadamente até abaixar todas as águas, a chuva, abaixar todas as águas, demorou mais ou menos por volta de 150 dias. Um bom tempo, né? Quando abaixou a chuva, eles saíram da arca. E quando eles saíram da arca, é o momento que começa o governo humano. Por que tem esse nome, governo humano, né? Porque governo humano, porque agora é o homem que vai governar. E tudo por Deus, porque Deus permitiu que isso acontecesse, né? Então, quando Noé saiu da arca junto com sua família e seus filhos, essa arca, ela parou, né? Ela parou no Monte Ararat, né? Ali perto da Turquia, lá para aquela redondeza ali, a arca parou. E aí, eles desceram da arca, né? Saíram. E o que aconteceu? Deus deu uma promessa para Noé e para os seus filhos. Falou assim, crescei, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, né? Então, deu essas 3 promessas para eles multiplicar a terra, frutificar, né? É porque agora Deus estava dando para Noé uma terra transformada, purificada, porque todo aquele mal que tinha, toda aquela geração que estava naquele pecado, naquele erro, foi purificado. Então agora tinha que tudo começar através de Noé e sua família, né? Deus dá ao homem um governo absoluto, pastor, né? Sobre a terra agora. Para nós começarmos a falar a respeito dessa dispensação, gostaria de falar algo que aconteceu. Quando Noé saiu da arca com a sua família, ele plantou uma vinha, né? Ele plantou uma vinha e ali ele colheu muitas uvas. E como Noé já tinha uma especialidade de mexer a fabricação de vinho, né? Nós sabemos que a uva produz o vinho. Ele sabia o método o processo da fermentação, ele fez vinho. E ele tomou aquele vinho, né? Estava muito feliz, alegre, tomou aquele vinho e com certeza ficou bêbado, né? Embriagado. E ele tirou a roupa, não sei o que aconteceu, ele ficou nu. Estava feliz, né? Ele estava vivendo praticamente o tempo da inocência. Isso. Né?
Vamos dizer assim? Bem isso. É porque a pessoa perdeu a consciência, ela fica vivendo um tempo da inocência, não responde mais pelos seus atos, não é verdade? Então, o início do governo humano é exatamente isso, quando sai do centro da vontade de Deus e entra para o centro da vontade do homem. Quando o homem, então, ele passou a frutificar, ele produziu ali a sua semente, ali ele produziu a sua vinha. Uma vinha não nasce o fruto de um dia para o outro, há um processo também. E quando ele colheu ali as suas primícias, né, ele viu que tudo aquilo era bom, né? É bom. Você vê a produção da vinha, é muito bom, é algo assim que se comenta em todo gênero humano, né? Nesse momento, então, Noé, de felicidade, ele fez uma quantidade de vinho, e tanto que ele consumiu, que até mesmo se embriagou. E aí, o que aconteceu? Aconteceu daí que ele estava lá, né? Estava embriagado, sem roupa, e um dos filhos dele, chamado Cã, viu o pai naquela situação e começou a zombar do pai. Já pensou? Achou engraçado aquela situação e até zombou porque dele. Ele nunca tinha visto o pai daquela situação. Nunca tinha visto. E de repente começou a entrar então num tom de zombaria. Foi. Né? E ele chamou os irmãos dele também, Sem e Jafé, para ver o que estava acontecendo. Vem aqui ver o pai tá bebum, o pai... Tá doidão. Tá doidão lá. Chegou até a tirar a roupa, o pai. Daí eles foram lá e falaram assim, não, mas vamos fazer o seguinte, não vamos ver a nudez do nosso pai, não. Vamos levar uma capa, né? Algo assim. Sim. E vamos cobrir, vamos entrar de costa, né? Certo. Entraram de costa e cobriram o pai, né? Ele dormiu lá na cama e tal, na tenda, e foram embora. Quando chegou no dia seguinte, Noé... Quem foram os filhos? Cã, Sem e Jafé. Cã, Sem e Jafé. Cã que viu o pai nessa situação. Esses aí teve uma geração depois que formou um povo. Teve uma geração, nós vamos falar isso a respeito mais pra frente. Daí ele pegou e quando ele percebeu de manhã cedo que ele estava naquela situação, ele ficou assim, envergonhado, sentiu que ele foi desonrado, né? Falou, puxa vida, alguém me cobriu aqui que eu não fui legal ontem à noite, fiz algo errado, né? E daí ele chamou os 3 filhos para saber o que tinha acontecido. Daí Cã já entrou junto com os outros 2 irmãos, né? Com Sem e Jafé, e começou a dar risada, dar gargalhada do pai, zombar do pai. E o pai, naquela hora, ele ficou irado de ver o filho agir daquele jeito ali, né? Ele ficou irado e mandou falou uma maldição para... Uma palavra de maldição para ele, né? Falou que a família dele, que a geração dele, que seria a geração dos cananitas, né? Que Cã já vem os cananitas, e que elas seriam eles iam ser serviçal, ia ser um povo serviçal, que falou. Quer dizer, não ia ser patrão. Não, né? Ia ter um momento de sofrimento, né? E daí, o que aconteceu? Aconteceu do jeito que Noé falou. A geração de Cã, ela sempre foi assim, de ter uns comportamentos baixos, de pessoa de meio mau caráter, né? E dessa geração de Cã veio Nimrod. Nimrod foi aquele homem, um homem muito sanguinário, um homem muito blasfêmio. Egocêntrico, né? Não acreditava em Deus, sabe? Foi uma geração de Cã que não acreditava em Deus, um povo perverso. Pois o Nimrod foi o construtor da Torre de Babel. Né? A Torre de Babel, ela era uma disposição de querer chegar até o céu, né? O homem crescer diante de Deus, né? Subindo em degrau, construindo por etapa em etapa. E o que é a Torre de Babel, pastora? A Torre de Babel era um monumento, era tipo que nem pode-se dizer, chamada de zigurate. Como? Zigurate. Zigurate era uma torre grande, né? Com escadarias, onde eles entravam dentro dela também. Vamos comparar a um hiper shopping, não é isso? Mais ou menos isso? Tipo, naquela época era. Ou um prédio assim, um prédio cidade, um condomínio, não é isso? Ali tinha, se fosse nos dias de hoje, tinha lojas, câmbio, né? Tinha mercado,
Então eles moradia, isso. Eles queriam construir um mundo separado, não é isso? Vamos dizer que é quase semelhante aos bunkers, né? Vamos dizer assim que hoje em dia nós sabemos que existem os bunkers que são proteção e talvez eles queriam construir uma torre de Babel para se proteger, porque eles sabiam de tanta perversidade que havia naquele tempo. Era muito sanguinário. Nimrod era sanguinário, né? Ele fazia sacrifício de criança, não é, pastor? Sim. Sacrificava. Então, nessa torre de Babel também tinha orgias, sacrifício de crianças. Então, era de fato um lugar de muita confusão. Confusão. Assim como diz o nome, né? Babel, confusão, né? Babel, confusão. Tem uma música que fala, né? Que Babel era confusão. Então, e essa torre, era bem alta, ela tinha 90 metros de altura. E ali ficavam os deuses que eles adoravam ali, né? Porque eles adoravam os deuses de prata, de ouro, de madeira, esculpido pelas mãos deles, né? Eles adoravam, e além de adorar, ali que começou toda a idolatria, começaram a adorar a deuses, eles ainda faziam os sacrifícios humanos, que nem você disse. Os sacrifícios humanos eles faziam ali, então era um povo terrível, né? Essa geração de Cã foi terrível. E a geração de Sem foi diferente. A geração de Sem foi um povo que, né, Sem formou os povos judeus, os assírios, que fica na Ásia, né? Jafé gerou os povos russos, alemães, franceses. Povo europeu. Que fica na Europa. Então, praticamente, nós somos da descendência de Jafé. Jafé. O povo europeu. Porque nós somos colonizados por portugueses e também, no caso, tem colônias aqui espanhol e português, né? Maior parte da Europa, italiano e tudo mais. Então, Jafé foi o que colonizou ali, vamos dizer assim, a Europa. Isso. Cã foi? Cã foi África. África. Na África, na parte da África. Na parte africana. E Sem foi na Ásia. Ásia. Olha só que interessante. Sem é a geração de Jesus. Sem são a geração de Jesus. São os povos assírios, né? Que legal. Que legal. Então, o governo humano, ele tem como fundamento a independência, né? Porque Deus, ele teve uma reconciliação com eles, e eles mesmo sabendo quem era Deus, que era um Deus bom, viraram as costas para Deus. Costas. No entanto, por quanto tempo durou a dispensação do governo humano? Em torno mais ou menos de... uns 430 anos. 400 a 450 anos. Não vamos afirmar qual é o ponto, mas foi um período de 400 anos, né? Em que durou o tempo do governo humano. Então, o governo humano, ele teve um tempo de conhecimento para que o povo pudesse se reconciliar, né? Deus permitiu que eles pudessem governar entre eles. O povo vivia, né, num período em que eles estavam Deus no centro de tudo. Não é isso, pastor? Sim. Deus comandava tudo. Mas quando o homem quis a sua liberdade de escolha, ele quis o seu momento de ser livre, então ele... independente. Deus permitiu que ele se formasse, então, um governo humano. Né? Sim. E aí, então, o governo humano, essa dispensação, ela teve um encerramento, né? Na fase de transição do governo humano para a lei. Não é isso? Para a lei. Não, para a lei não, para a promessa. Promessa. Agora promessa. Depois vai entrar a promessa. Então, pastor, daí eles fizeram essa torre, né, de Babel, porque eles entraram numa rebeldia espiritual terrível, né? Eles não quiseram adorar ao Deus verdadeiro, ao único Deus, né, que fez o céu, que fez a terra, tudo criou. Então eles começaram a colocar outros deuses no lugar, começaram a sacrificar animais, começaram a fazer todos os tipos de aberrações, né? E eles falavam que eles queriam fizeram aquela torre de Babel porque eles achavam que Deus queria espalhar eles. E eles queriam ficar ali unidos, né? Eles não queriam se separar daquele momento de orgia. Então, e aí essa... satisfação da carne. Isso, satisfação da carne. Foi isso que eles fizeram.
E eles desconfiavam que Deus ia terminar com tudo aquilo ali, ia dispersar eles pelo mundo. E o que aconteceu? O motivo de acontecer dessa dispersão, né? Por isso que nós sabemos que formou-se outras línguas, né? Outras línguas. Eles pediam cimento, pediam argamassa, mandavam tijolo, né? Então houve uma confusão. Babel significa confusão, porque Deus trocou ali o entendimento deles, porque senão ia ser muito pior do que era. Não é verdade? Então nós estamos aí iniciando um período que estamos encerrando essa participação, né, da pastora Fátima falando a respeito de governo humano, né, que tem uma fase de transição, né, como ela disse, zigurate, né? Zigurate não é o mesmo que pirâmide, né? Zigurate era uma estrutura como a gente está falando, Babel, né? A Torre de Babel, que tem uma certa diferença de pirâmide. Pirâmide era sepultamento de Faraó, né? Era túmulo. Então ali toda a sua... eu tive a oportunidade de entrar dentro de uma pirâmide lá do Egito, pirâmide Miquelinos, né? Miquelinos, agora no momento me falhou. Os filhos do Faraó, né? Kelvis, Miquelinos e tem um outro aí. Uma dessas aí que tem a visitação do povo, e eu entrei lá e vi que é terrível. É um sepulcro, né? Um sepulcro enorme, que os servos e pessoas de Faraó, quando ele morria, ia junto com ele, né? Ia. E a Torre de Babel era diferente, né? Era tido como uma função de viver praticamente em um condomínio que queriam chegar até Deus. Onde eles faziam sacrifícios. Né? Então o homem se coloca na frente de Deus, né? Na frente do Criador. O homem prova aí no governo humano que ele não sabe governar. O homem prova que ele governa somente para si. O homem também ele governa para o seu prazer, né? Então o homem, quando ele sai sai do comando de Deus, né? Entra na rebeldia, ele sofre, ele perece. Porque Deus, quando ele viu do céu tudo aquilo que eles estavam fazendo, ele falou: ei que desçamos e resolvemos isso. Deus resolveu como? Ele fez essa diferenciação de línguas, né? Cada um falava a sua língua diferente e nada se entendia, e aquela obra foi paralisada, porque tudo foi permissão de Deus, para que também um povo fosse estabelecido na terra, né? Mesmo que o mal faça o mal, mesmo que o diabo faça o mal, mas Deus, ele sempre dá um toque final para acertar tudo, para consertar a situação, né? E a palavra que eu tenho em mente agora nesse momento é em 2 Crônicas 7,14, que fala que se o meu povo, Deus falou, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, orar e buscar a minha face e se consertar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Então, se o povo se converte, ele muda a sua atitude errada, Deus sara aquela terra. Então, um bom governante, ele tem que ser temente a Deus para ter sucesso, para ser bem sucedido. A gente entende, já encerrando essa dispensação de governo humano, que o ser humano praticamente vive as 7 dispensações ao longo da sua vida. Vive. Inocente, consciente e agora querendo ser independente. Né? Que é o tempo de... a gente quando é criança, a gente quando começa a ter consciência e na adolescência acha que o pai é cafona, né? Que ele então quer ir embora. E aí então é necessário entrar em uma lei, né, pastor? É necessário que então tenha uma lei. Mas antes Deus dá uma promessa. Antes de chegar na lei, Deus dá uma promessa. É isso que eu queria saber. Então, antes de vir uma repreensão, Deus primeiro faz uma promessa. Vamos ouvir então, daqui a pouco, a quarta dispensação, que se chama a promessa. A promessa.